até mesmo alguns, meus irmãos, de forma revoltosa, a dizer: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que o homem tem que enfrentar. A desigualdade das riquezas é um dos problemas. Ora, só que nós, como espíritas, nós sabemos que até mesmo ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, e ali esta tese se encontra escancarada, que nós sabemos que inutilmente se tentará resolver a desigualdade das riquezas. Por quê? Você já se perguntou? Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Neste ano de eleição, é natural que nos deparemos com inúmeras bandeiras, teses equivocadas, propostas. Hoje, do ponto de vista físico, nós sabemos que raramente nos deparamos com alguém que use uma bandeira, que agite uma bandeira na praça pública, pois até mesmo as bandeiras elas deixaram de ser usadas até mesmo nos campos de futebol. Todavia, nós nos deparamos hoje com inúmeras bandeiras ideológicas. E é compreensível que professores, juristas, filósofos e até mesmo jornalistas, cada um levante a sua bandeira, agite o seu pensamento. O que é estranho é que muitos espírita cristãos, estão agitando bandeiras, a meu ver, equivocadas. É natural, repito, que os jornalistas, os professores, os filósofos levantem as suas bandeiras. Agora, de nossa parte, a minha opinião, a nossa opinião é irrelevante. Falando em nome de Jesus Cristo, temos a obrigação de auscultar o pensamento do Messias, sendo, repito, irrelevante o que eu penso. É trabalho nosso pesquisar, estudar, rever a vida de Jesus Cristo, estudar, no nosso caso, as obras, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, estudar a história, pesquisar a vida na sua intimidade, a vida de Jesus Cristo, para chegarmos à conclusão: o que Jesus Cristo pensa. Será que nós, como cristãos, espírita cristãos, nós devemos levantar a bandeira da igualdade social, defendendo o Estado comunista? Quanto mais se estuda, quanto mais se pesquisa, quanto mais se analisa a vida de Jesus Cristo, nós chegamos à conclusão de que se trata de um verdadeiro contrassenso. Como assim? É incoerente depararmos com espírita cristãos que defendam teses comunistas, com aqueles que sonham com o Estado socialista, com o comunismo. Isto, é claro, é um contrassenso se ele usa para alçar essa bandeira, junto com ela, o nome de Jesus Cristo. Não sei se vocês já perceberam, mas hoje termos como assistência social, filantropia, estas terminologias vêm ganhando espaço. E a cada momento se menospreza palavras como caridade. E a caridade é algo inerente, é algo intrínseco ao homem. Como espírita, como cristão, nós já nos perguntamos qual a nossa função aqui na Terra? Como espírito encarnado, qual a nossa missão? O estudo nos encaminha para várias respostas, mas eu quero citar apenas a questão
573 do Livro dos Espíritos. E nesta questão está estampado que a nossa missão aqui na Terra é instruir os homens, é contribuir para o progresso, é melhorar as instituições. A nossa missão é instruir os homens, é contribuir para o progresso e melhorar as instituições. E cada um de nós tem a sua missão. Nesta resposta, a espiritualidade maior deixa bem claro que aquele que cultiva a terra, meus irmãos, ele desempenha tão nobre missão como aquele que governa e aquele também até mesmo que instrui. Vale a pena repetir. Aquele que cultiva a terra, ele desempenha tão nobre missão como aquele que governa, como aquele que instrui. Cada um de nós, cada um tem a missão, porque todos nós potencialmente podemos ser úteis. Se nós refletirmos sobre a resposta dessa questão e se nós lembrarmos de que as instituições não têm vida própria, o caminho certo é o aprimoramento do homem para que ele tenha e possa desenvolver a sua autonomia, a sua liberdade de escolha. Apenas o ser humano como pessoa física, somente ele pode contribuir para o progresso. Somente ele pode instruir os semelhantes, somente ele pode aprimorar as instituições. A instituição se torna fruto do agrupamento de homens. O trabalho nosso é promover o progresso através da melhoria nossa como ser humano. Todavia, muitos ainda continuam, de forma equivocada, a meu ver, a agitar a bandeira política da igualdade social, em nome da justiça social. Chegam até mesmo alguns, meus irmãos, de forma revoltosa, a dizer: a desigualdade das riquezas é um dos problemas que o homem tem que enfrentar. A desigualdade das riquezas é um dos problemas. Ora, só que nós, como espíritas, nós sabemos que, até mesmo ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, e ali esta tese se encontra escancarada, que nós sabemos que inutilmente se tentará resolver a desigualdade das riquezas. Por quê? Você já se perguntou? A doutrina espírita nos responde. Porque nós, como seres humanos, nós não somos igualmente inteligentes, ativos, laboriosos. Nós não somos igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Relembrando a vida de Jesus Cristo, nós iremos perceber que Jesus Cristo respeitou a maturidade de cada discípulo, veja bem, de cada discípulo, fazendo com que cada um pudesse, de livre e espontânea vontade, se aprimorar. Esses ensinamentos, eles estão previstos no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele ainda é muito mais claro. Ao responder a seguinte pergunta: por que Deus concede riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ao responder essa pergunta, Allan Kardec foi claro, incisivo. O codificador nos relembra: ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem a liberdade, ou seja, o livre-arbítrio. Quis Deus que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal e que a materialização do bem resulte de seus esforços e da sua vontade. Repito mais uma vez:
de seus esforços e de sua vontade. Jamais, portanto, sendo forçado pelo Estado, através da força. Olha, meus irmãos, o que consta do Evangelho, a meu ver, desacredita a bandeira ideológica de um Estado socialista em que o Estado tem o dever de impor a igualdade social. Sob esse enfoque, Allan Kardec chega a esclarecer que o homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. O homem não deve ser conduzido, ou seja, forçado ao bem nem ao mal. Todos nós, meus irmãos, como filhos de Deus, o nosso caminho, penso, é perceber que devemos usar a nossa liberdade para ao abraçarmos a fraternidade, busquemos proporcionar ao nosso semelhante igualdade de oportunidades. Repito, usando a maturidade, fruto do livre-arbítrio, abraçarmos a fraternidade e assim proporcionarmos ao nosso semelhante a igualdade de oportunidades, porque assim nós estaremos não somente contribuindo para o progresso, instruindo os homens, mas também aprimorando as instituições. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus possam nos alcançar a todos. Que assim seja.